Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje, inshallah, falaremos sobre o tafsir, a interpretação da Suratul Infitar, a Sura do Espedaçar-se. Então, na outra aula, na aula passada, falamos sobre Suratul Inshiqaq, que é a Sura do fender-se. E as duas falam do mesmo assunto, que é o dia da ressurreição. E o hadith que eu vou falar agora sobre essa sura é o mesmo hadith que falamos na sura da aula passada. Então, como dissemos, é um hadith narrado por Abdullah bin Umar, que Allah esteja satisfeito com ele, onde ele diz, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: quem quiser ter uma visão do dia da ressurreição, como se estivesse vendo com seus próprios olhos, que leia Idha Shamsu Kuwirat, que é a surata que inshallah explicaremos na próxima aula, Idha Sama'un Fatarat, que é a sura que estamos explicando hoje, e Idha Sama'un Shaqqat, que é a sura da aula passada. Essa sura fala dos grandes acontecimentos que ocorrerão no dia da ressurreição. E a sura começa com Idha Sama'un Fatarat, quando o céu se despedaçar, ou se espedaçar. Quem assistiu à última aula deve estar se perguntando qual a diferença dos dois primeiros versículos desta sura e o primeiro versículo da sura que falamos anteriormente, que é a Suratul Inshiqaq. Então, porque as duas falam fender-se, espedaçar ou despedaçar, o sentido é muito semelhante. Então, qual que é a diferença desse fender-se e desse despedaçar? Então, o que os sábios dizem conforme a análise de todos os versículos do Alcorão. Então, o despedaçar desta sura que estamos falando hoje é o primeiro despedaçar, o primeiro fender-se. E o fender-se da outra sura, a sura passada que falamos, é o segundo fender-se, o segundo despedaçamento. Então, primeiro o céu se despedaçará a primeira vez e depois ele se despedaçará em mais partes. Então, essa é a diferença desses dois primeiros versículos das duas suratas, dessa surata que estamos falando hoje, Suratul Infitar, e Suratul Inshiqaq, que falamos na aula passada. E por que a sura começou a falar do céu como este grande sinal do dia da ressurreição? Por que começou com o céu? Porque o céu é a maior criatura de Allah que o ser humano consegue ver. Se você olhar para o céu, olhar para cima, você vê a grandeza do céu. A coisa mais impressionante que o ser humano consegue ver. Então, Allah, louvado seja, começa com este grande sinal para mostrar ao ser humano. Depois, o segundo versículo, وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ, quando os planetas se dispersarem, ou seja, quando caírem do céu e se dispersarem, irem cada um para o seu lado. Depois, وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, e quando os mares forem abertos, mesclando-se. Então, há quatro grandes sentidos que os sábios disseram sobre este versículo. O primeiro sentido, que não vai ter mais divisão, e os mares todos vão se juntar um com os outros. O segundo sentido, a água vai transbordar para os lugares onde estava seco. O terceiro sentido, os mares ficarão secos. E se você for verificar pelo sentido da palavra, esse significado está um pouco longe. Se você for verificar pelo sentido da palavra em árabe. E o quarto sentido é o sentido que juntou tudo isso, o sentido mais aproximado, que é o que os mares realmente eles vão se juntar, vão se mesclar, causando um grande choque e sairá fogo debaixo do mar, secando os mares. Depois, o quarto versículo, وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, e quando os sepulcros
forem revolvidos ou forem revirados, ou seja, todas as pessoas que forem enterradas, que estão nos seus sepulcros, sairão dos seus sepulcros, voltarão à vida. Allah permitirá às pessoas que saiam dos seus túmulos, que voltem à vida, para ir para o julgamento. Depois, no 5º versículo, alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Toda alma saberá o que fez e o que deixou de fazer. Então, este versículo é a resposta para os 4 versículos anteriores. Quando falamos sobre o céu, quando o céu despedaçar-se, e falamos sobre os astros, falamos sobre os mares e sobre os sepulcros. Então, quando acontecer esses 4 grandes sinais, o que vai acontecer? Cada pessoa saberá o que fez ou o que deixou de fazer, tanto de coisas boas como coisas ruins. Depois, no 6º versículo, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ó ser humano, o que te fez negligente em relação ao teu Senhor, o generoso? Ó ser humano, que Allah te agraciou com várias coisas e que se esqueceu de tudo isso e renegou a palavra de Allah, os profetas e tudo o que Allah enviou. Allah te criou, te ensinou, te aperfeiçoou, te deu todas as coisas, te agraciou, foi generoso contigo. Este é o Criador que te deu tudo, e a graça dele é completa. Portanto, não há argumento para as pessoas renegarem Allah, negar as suas graças, as suas dádivas. Porém, o ser humano, que por natureza é injusto, ignorante e pecador, nega todas essas dádivas de Allah, louvado seja, e utiliza as dádivas que Allah deu para ele em coisas que desagradam a Allah, louvado seja, e que Allah nos proteja desta situação para não sermos destas pessoas que não agradecemos a Allah e que usamos as dádivas de Allah com coisas que desagradam a ele. O 7º versículo, الذي خلقك فسواك فعدلك, que te criou, te formou e te aperfeiçoou. Então Allah te criou, formou da melhor forma. Cada órgão está no seu lugar. O ser humano nasceu na mais bela e perfeita forma. Você é perfeito, no sentido que os animais, Allah também os fez da mais bela forma. O olho não é no lugar da orelha, a cabeça é bonita, normal, o braço, a pata, cada uma é no seu lugar. Como o ser humano também, né? O braço não é no lugar dos pés, a boca não é no lugar do olho. Allah criou tanto o ser humano e o animal na mais bela forma, mas o ser humano foi o que Allah mais aperfeiçoou, porque Allah fez com que o ser humano andasse sobre os seus pés. O único que consegue andar de forma sobre os seus pés, consegue andar de forma ereta sobre os seus pés e tem o discernimento. E Allah deu mais coisas ao ser humano do que o animal foi o ser humano. Allah deu todas essas coisas para o ser humano, mais do que os animais. Allah fez o ser humano mais evoluído. Depois, no próximo versículo, fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak, na forma que ele quis, ele te compôs. Então Allah poderia ter nos composto, formado de qualquer forma, de qualquer jeito. Porém, Allah quis que o ser humano nascesse na melhor forma. Somos hoje em dia perfeitos assim, como todos nós vemos, porque Allah quis que nascêssemos desta forma. Ninguém define como irá nascer.
o pai não define se o filho vai nascer igualzinho a ele, ou igualzinho à mãe, ou às vezes ele puxa o tio. Só Allah sabe como o ser humano irá nascer. Allah que define como o ser humano irá nascer. O nono versículo: كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ. Em absoluto, não. Porém, vocês desmentem o dia do juízo final. Então, o que é essa negativa? Absolutamente não, ou em absoluto não. Esta é a resposta para o 6º versículo, quando Allah fala sobre o ser humano, o que o fez negligenciar o seu Senhor. Então, esta é a resposta. Não há motivo para o ser humano negligenciar o Senhor. Ele fez tudo o que fez, não tem nenhum fator, nada que faz ele fazer o que fez, né? Então, a única coisa que fez com que o ser humano virasse as costas para o seu Criador, para que não olhasse para Allah, para que desobedecesse a Allah, foi o que? Foi ele ter desmentido o dia do juízo final. Como diz aqui, não, porém vocês desmentem o dia do juízo final. Então o ser humano, por não acreditar neste dia, e este versículo demonstra que todo muçulmano, toda pessoa deve acreditar neste dia, em que os seres humanos sairão de seus túmulos e serão julgados por Allah. E não basta falar que crê e os seus atos não estarem de acordo com o que você acredita. Se a pessoa acredita, deve crer e confirmar com suas boas ações e se afastar do que desagrada a Allah, louvado seja. Então, as pessoas que não obedecem a Allah, as pessoas que fazem muitas coisas que desagradam a Allah, mostram com seus atos, podem até falar com a sua língua que acreditam no dia do juízo final, porém com seus atos mostram que não acreditam no dia do juízo final. Depois, no 10º versículo: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. E por certo há sobre vós guardiões. Quem são estes guardiões? São os anjos, que estão todos os dias e todo o tempo registrando o que o ser humano está fazendo. Nenhum ato sequer passa sem ser registrado, nem sequer o que está nos nossos corações. Depois Allah diz sobre estes anjos no próximo versículo: Kiraman katibin, honoráveis escribas ou nobres escribas. Então estes anjos são nobres para Allah, né? Allah está os elogiando aqui, honoráveis escribas, nobres escribas. Ya'lamuna ma taf'alun. Eles sabem o que vocês fazem, de bom ou ruim, o que fazem na frente das pessoas ou fazem escondido, ou fazem sozinhos. Os anjos sabem de tudo o que estão fazendo. Depois, Allah fala sobre os virtuosos. Innal abrara lafi na'im. E vamos definir a palavra abrar, que é um sentido um pouco maior do que virtuosos. Innal abrara lafi na'im. Os abraras estão em deleite. Então vamos explicar o que quer dizer isso. E o abrara vem da palavra bar. Bar é você fazer bastante boas ações. Aquela pessoa que não se cansa de fazer boas ações. E também abrar são aquelas pessoas que confirmam a sua fé, fazendo o que Allah nos obrigou a fazer, e se afastam do que desagrada a Allah. Estes são os verdadeiros abrar. E Allah fala sobre estes abrar que estarão em deleite, estarão
no paraíso. Esse deleite será na outra vida. E também podemos considerar que elas estão em deleite não só no paraíso. Podemos considerar que elas estão em deleite nesta vida também. Porque o coração dos Abrar, essas pessoas com as características que falamos agora, são pessoas de coração tranquilo. E são pessoas que as pessoas gostam de falar, pessoas que você gosta de lidar. Depois, Allah fala das outras pessoas. Falou do Abrar, agora fala do antônimo. Como falamos nas outras suratas que Allah incentiva a falar do paraíso e Allah também fala do inferno para que nós nos atentemos. Sempre no Alcorão você vai encontrar muitos versículos assim. Fala do paraíso e do inferno, né? Ou fala do inferno primeiro e do paraíso, né? Sempre assim, para o ser humano ver os dois lados. É um incentivo e também é um alerta para você também não cair no pecado. Um incentivo para fazer as boas ações e um alerta para não cair no pecado. Então o que Allah fala? O antônimo dos Abrar. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. E por certo, os imorais estarão no inferno. Quem são estes imorais? O que quer dizer al-Fujjar? Então, al-Fujjar são aqueles que desmentiram os sinais de Allah, a palavra de Allah, os profetas, aqueles que desobedeceram a Allah a vida inteira e não se arrependeram. Estes são al-Fujjar. Então, se você reparar, al-Fujjar é ao contrário de al-Abrar. E Lafi Jahim é um dos nomes do inferno, Jahim, que é ao contrário de Na'im, ao contrário de paraíso, né, que a gente estava falando no versículo anterior, que fala das pessoas que irão para o paraíso, nessa é o contrário. Depois Allah fala Yaslawnaha yawmaddin. Então essas pessoas que vão para o inferno, estes imorais, Yaslawnaha yawmaddin, tostarão no dia do juízo final, queimarão no dia do juízo final. Então no dia do juízo final serão colocados no inferno e serão queimados no inferno, serão tostados no inferno. Depois no próximo versículo, وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ, do qual jamais poderão se ausentar. Se ausentar da onde? Do inferno. Eles não. O que quer dizer isso? Quer dizer que os imorais, essas pessoas que falamos, nunca mais sairão do inferno. Depois, nos próximos versículos, Allah mostra a grandeza do dia do juízo final. O quanto é impressionante. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ, e o que te faz inteirar-te do dia do juízo final? O que faz você saber? O que faz você conhecer sobre este dia? Depois, o tamanho da grandeza deste dia, Allah repete mais uma vez este versículo. ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. Então, o que te faz inteirar-te do dia do juízo final? O que faz você saber sobre o dia do juízo final? Então, Allah quer que nós prestemos atenção nisso. Allah quer nos chamar a atenção para este dia, que será um dia terrível, um dia de horror, um dia de muito medo, né? E que Allah nos proteja neste dia terrível e que seja um dia tranquilo para nós e um dia feliz, inshallah. Depois Allah termina: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. O dia em que nenhuma alma terá poder sobre a outra e a decisão pertencerá somente a Allah. Então, nenhuma alma terá poder sobre a outra, ninguém vai poder ajudar a outra ou ninguém vai poder mandar na outra pessoa. Só algumas observações. Alguém pode falar, nenhuma alma terá poder, a decisão pertencerá somente a Allah. Então, algumas pessoas podem se questionar
mas a decisão de Allah não é nesta vida e na outra? Sim. É uma boa pergunta. Claro que sim. Mas nesta vida, Allah dá o livre-arbítrio para o ser humano para ele fazer. Ou certo ou errado, ele escolhe. Allah deu o livre-arbítrio para ele. No dia do juízo final, não terá nem nada de livre-arbítrio. Tudo que o ser humano poderia fazer, que ele poderia fazer sozinho, já foi feito na vida mundana, na vida nesta terra. Na outra vida, no dia do juízo final, ninguém fará nada sem que Allah ordene, no dia do julgamento. Esta surata é para nós nos afetarmos e nos prepararmos para o dia do juízo final com as boas ações e nos afastarmos do que desagrada a Allah, louvado seja. E inshallah, neste dia, peço a Allah que sejamos do grupo dos Abrar, e peço a Allah que estejamos longe do Al-Fujjar, que são os imorais que estarão no inferno. E que Allah nos ajude neste dia tão difícil. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.